O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou segundo são iguais. Esporte TVzão começando numa semana importante para o nosso país, para o nosso Brasil. Afinal de contas, no próximo domingo a gente vai às urnas para escolher os nossos novos representantes, que o povo possa fazer a melhor avaliação, a melhor escolha lá no momento, que seja uma escolha única, pessoal e intransferível e que a gente possa aí, quem sabe, mudar os rumos do nosso estado, do nosso Brasil e, por que não, de Nova Friburgo. Mas o Esporte TVzão de hoje é especial, vou falar pouco na abertura do programa, porque tem muita história para ser contada. A gente vai receber aqui um dos talentos da nossa cidade, um dos caras que tem feito sucesso no futebol internacional. Ele está aqui no Brasil, está aqui em Nova Friburgo, a gente vai descobrir o porquê, não é um motivo tão bom assim, mas de bom fica o fato dele estar aqui com a gente no Esporte TVzão, que também inicia uma série de entrevistas especiais com o gerente de futebol do friburguense, José Siqueira, o nosso Siqueirinha, onde ele faz uma avaliação da temporada de 2018 e principalmente projeta o ano que vem, sem muita receita, sem muito apoio, mas com a esperança de repente levar o tricolor da Serra de volta à elite do futebol estadual e também, quem sabe, de volta ao cenário nacional do futebol. O Esporte TVzão está no ar a partir de agora. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Agosto é o mês do cliente no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Forro PVC 11,90 o metro quadrado. Massa corrida barrica 19,95. Vaso com caixa acoplado Luzarte 198,90. Caixa d'água 1.000 litros 228,90. Churrasqueira a partir de 499. Fio cabinho R$89. Tanque duplo 99,95. Claro Filito saco de 18 quilos apenas R$4,95. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Mais uma vez você está aqui com a gente e para a gente ter uma ideia do currículo do nosso convidado de hoje, está aqui, ó, camisa do Flamengo, onde ele começou, ainda nas divisões de base. A gente está conferindo, ó, numa época vitoriosa da história do Flamengo, campeão brasileiro em 2009. O torcedor rubro-negro vai lembrar dessa camisa. Depois teve uma passagem rápida pelo Liverpool da Inglaterra, para a gente perceber o nível do jogador que a gente vai estar recebendo aqui, um talento da nossa cidade. Também uma passagem importante pelo futebol suíço, com essa bela camisa aqui que ele vai contar pra gente de qual time que é. E atualmente ele defende essa equipe aqui da Itália, do futebol italiano. A gente recebe aqui no Esporte TVzão hoje com muito prazer o meu amigo Luiz Gabriel, agora Gabriel, assim que ele prefere ser chamado. Prazer imenso recebê-lo aqui, de uma família pela qual tem um carinho super especial, viu? E por você também, logicamente. A gente jogou contra em escolinha de futebol, isso há muito tempo, não vou dizer quanto, porque senão a gente entrega a idade aqui. A idade, né? Não pode, né? Já tem cabelo branco demais para ficar entregando a idade. Mas, Gabriel, prazer recebê-lo aqui no Esporte TVzão, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa. O prazer é todo meu estar aqui mais uma vez com você para contar um pouco da minha história, da minha trajetória no futebol. E é isso, sempre um prazer estar com vocês aqui. E que história, né? Uma história que começa no Flamengo, a gente até brincou aqui com essa camisa. Uma passagem numa época vitoriosa do Flamengo, em que o Adriano Imperador comandou o time, ele e o Petkovic, né? Esse ano aqui foi o ano que o Flamengo foi campeão brasileiro.
E aí eu tive a oportunidade também de ser campeão estadual invicto nesse ano com o Flamengo. E fomos campeões também da Taça BH de juvenil na época. Então essa camisa aqui eu guardo com muito carinho. E é tudo da coleção do meu pai, essas camisas aqui. O papai coruja. Guardar com carinho, porque senão ele vai ficar bolado comigo. Com certeza, eu estou segurando aqui, olha, como se fosse uma pepita de ouro. Porque isso aqui tem história, é relíquia da família. É isso aí. Muito bacana. Agora, você, claro, nasceu aqui em Nova Friburgo, começou a carreira em escolinhas aqui da cidade. Como é que foi essa trajetória? Porque você foi muito cedo para o Flamengo, né? Eu comecei no Country com o professor Daniel, com o professor Fajardo. Depois eu fui para o Friburgo com o Brandão. E aí o Brandão arrumou um teste no Flamengo para mim e para alguns outros garotos de Nova Friburgo para a gente fazer um teste lá no Rio. E aí eu pensei, mais de 200 garotos fazendo aquele peneirão lá no Rio. Eu pensei, não vou passar nunca, né? Gente pra caramba. E aí eu tive a felicidade de, em 2 treinos, o Flamengo pedir meus documentos para me federar e ficar lá no Rio. Para mim foi uma emoção muito grande, defender as cores do clube que eu torço, do clube de coração meu. Então foi uma passagem muito marcante para mim. Bacana. Imagino para um garoto da sua idade à época, quantos anos? Fui pro Flamengo, eu fiz o teste, eu tinha 9 e 10 anos. 10 anos. E eu fui morar no Rio com 11. E como é que fica a cabeça de um garoto com 11 anos, já se mudando para um Rio de Janeiro, um ritmo de vida completamente diferente aqui da nossa cidade, e para defender um clube do tamanho do Flamengo, com a pressão que tem por lá? Como é que ficou a sua cabeça naquele momento? Então, o lado bom é que você começa a crescer. Você tem pressão. Com 11 anos de idade, você tem pressão. Se você não ganhar, você é cobrado. Muitas vezes aconteceu que a gente perdeu, inclusive uma vez a gente perdeu aqui em Friburgo, contra o Friburguense, de 3-1, voltamos para o Rio, 3 meninos foram mandados embora, depois do jogo. É mesmo? A pressão é grande, se você não ganhar, é isso que acontece nos clubes grandes. Então foi bom para amadurecer como homem e como jogador, jogar num clube grande desde pequeno. Muito bacana. E foram quantos anos no Flamengo, somando base? Somando base foram 6 anos. 6 anos de Flamengo. 15 para 16 eu fui para a Europa. Foi para a Europa. O primeiro clube seu na Europa foi esse aqui? Tão tradicional, o Liverpool da Inglaterra? Eu fiquei em 2009, eu tive um convite de ir para lá, e aí eu fui para lá, fiquei 3 meses lá, e estava tudo certo para eu ficar lá na Inglaterra, realizar um sonho de qualquer pessoa, jogar num clube desse tamanho. Nossa. Só que na época eu tive problemas com o Flamengo, que queria um dinheiro muito alto para a minha idade na época. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. 15 anos. E aí o Liverpool não quis pagar esse dinheiro todo que o Flamengo quis na época. E aí foi uma decepção muito grande. Aí eu voltei para o Brasil de volta para o Flamengo. Bacana. Na época você ainda era Biel. Na apelido época de infância. Novinho, Biel. Bacana, camisa número 27. Com certeza você assistiu uma das gerações vitoriosas do Liverpool, tive a oportunidade de conhecer o Gerrard, Fernando Torres lá, Rafael Benítez. Tive que treinar com eles, então foi uma emoção muito grande. Muito bacana. Novinho já tendo essa experiência na Europa. Aí então você depois volta para o Flamengo. Volto para o Flamengo, fiquei mais alguns meses no Flamengo, só que a relação minha no Flamengo ficou muito estremecida depois desse episódio, porque era um sonho meu, eu queria muito ter ido para lá, jogar lá, ficar lá, e aí a relação estremeceu. E aí meu irmão na época também já tinha saído do Flamengo, já tinha ido para a Itália jogar lá. E aí foi um momento de transição que o Flamengo estava saindo, a Patrícia Morim do cargo de presidente, não tinha muito comando na época da base. E aí eu não tinha mais como ficar lá, e aí eu pedi para ser liberado. Na época tive que quase que eu meio que sair brigado com o Flamengo, que não queria me liberar para ir embora. Uma pena. Mas foi uma oportunidade boa que eu tive de ir para a Suíça, e na época financeiramente foi bom para mim e para minha família, então a gente decidiu de sair do Flamengo naquele momento. Bacana, ele comentou aqui do irmão dele, para quem ainda não conseguiu fazer essa relação, o irmão do Gabriel, nosso eterno Bernardo Ribeiro, que também fez história em vários clubes, chegou a jogar aqui no nosso Friburguense, inclusive, e a gente teve a oportunidade de recebê-lo aqui no Sport TV Zoom, talvez na última entrevista oficial que ele concedeu à imprensa. Mas tá
está guardada em nossos corações para sempre e olhando por todos nós lá de cima, né? No próximo bloco, então, a gente continua aqui esse bate-papo com o Gabriel e ainda hoje tem o começo de uma entrevista especial com o gerente de futebol do friburguense, o Siqueirinha. A gente vai saber o que vai ser do Tricolor da Serra daqui para frente e também qual a avaliação da temporada de 2018. Até já! Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar. Esporte TV de volta, hoje recebendo aqui o nosso Gabriel Ribeiro, talento de Nova Friburgo, fazendo sucesso no futebol europeu. A gente comentava sobre o início de trajetória dele, de carreira. Teve no Flamengo uma quase passagem pelo Liverpool, ele retornou ao Flamengo, saiu de lá um pouquinho brigado com o clube e aí Gabriel pintou a oportunidade nesse clube aqui da Suíça. Que é o Bellinzona. Bellinzona é o nome, onde pelo visto você fez muito sucesso. Afinal de contas, olha só o número da camisa dele. Camisa 10 não é para qualquer um, né? Foi uma passagem vitoriosa por lá, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito boa. Como eu te falei, economicamente foi muito bom para mim na época ter ido para a Suíça. Muita gente fala, pô, você está saindo do Flamengo para jogar na Suíça, mas foi uma vitrine boa, porque a Suíça eu fui para lá com 16 anos e você jogar uma primeira divisão de um país talvez um pouco menor é uma vitrine para o resto da Europa todo. Sem dúvida. Então foi uma oportunidade muito boa para mim, eu cresci muito como jogador, porque como te falei, com 16 anos já estava no profissional. Te falar que vitoriosa não foi. O objetivo do time era se manter mesmo na primeira divisão, porque a primeira divisão da Suíça tem 10 times só. Só 10 times? Só 10 times. Impressionante. E aí foi uma boa passagem. Abriu minhas portas na Europa de novo. Então eu fiquei 2 anos lá, 2 anos muito felizes. E país de primeiro mundo, a Suíça, né? Sem dúvida. Não como o Brasil, infelizmente, está na época de eleição e todo mundo me pergunta assim, pô, como é morar lá, como é aqui, é muito diferente. É muito diferente, A Suíça, né? é o melhor lugar do mundo, vamos dizer assim, em qualidade de vida. Então, como pessoa e como jogador, eu cresci muito lá. Lá quem domina o futebol é o Basel? O Basel é o time mais forte, né? Mas no ano passado, depois de 7 anos, quem ganhou foi o Young Boys. Young Boys. E vai ganhar esse ano de novo, já começou o campeonato com tudo. Você continua acompanhando o futebol suíço, né? Continuo. Tenho muitos amigos lá, inclusive tenho a possibilidade de voltar para lá agora, mas vamos ver. Ainda está cedo ainda. Bom, antes da gente especular aqui essas situações, né? Porque como jornalista, logicamente que eu vou perguntar sobre o seu futuro. A gente tem essa curiosidade, o pessoal de casa também. Mas depois do futebol suíço, você rodou mais um pouquinho na Europa. Para onde que você foi? Então, depois da Suíça, eu fui para a Itália. Diretamente para a Itália. Aí, onde é que eu estou até hoje? Estou há 6 anos lá. Nesse clube aqui, ó. Esse é meu último clube, mas eu passei pelo Gênova também. É um time importante da primeira divisão. Depois rodei por alguns clubes menores e agora eu estou no Campobasso, que é um time da terceira divisão lá. Camisa número 7. Que foi um clube que agora eu recomecei minha carreira lá e fiz uma temporada muito boa. Um clube onde eu cresci bastante também, mas infelizmente no último jogo do campeonato eu tive uma lesão séria no joelho que me impossibilitou de continuar lá nesse momento. Esse é o motivo pelo qual, felizmente e infelizmente, você está aqui conosco no Esporte TV Zoom.
você estaria provavelmente ainda no finalzinho de temporada por lá, né? Agora já é o começo de uma nova temporada. Agora está começando a temporada. Então regula com os demais países da Europa, né? Exatamente. Bacana. E você, então, acabou que nem renovou o contrato com essa equipe? Não renovei. Eu preferi vir para o Brasil, porque já que eu ia ter que passar por uma operação, eu preferi fazer isso aqui no Brasil, para ficar perto da minha família, dos meus amigos. Então, eu estou aqui por enquanto e no final do ano, que tenho certeza que em dezembro eu acho que eu vou estar bem já. Já pode voltar a treinar, atividade normais. Voltar a treinar. Inclusive, eu queria mandar um abraço para o meu fisioterapeuta Elvis, que está me acompanhando aí, me ajudando bastante. Elvis Oliveira? Elvis Oliveira. Inclusive, eu te mandou um abraço. Essa é gente boa demais. Um ótimo profissional. Abração para o Elvis. Então, agradecer ao Elvis aí, que está me ajudando bastante. E se Deus quiser, no final do ano eu vou estar bem de volta aos campos. Bacana. O problema que você teve no joelho foi? Ligamento. Ligamento. Esse é o pesadelo do jogador. Estou escondendo a cicatriz aqui com as camisas, ó. Aqui. Tem a cicatriz ali, rapaz, pois é. Esse é o pesadelo do jogador, né? O ligamento. Infelizmente. Mas a operação foi um sucesso. O Elvis é um profissional muito bom, como você sabe. E se Deus quiser, em dezembro eu vou estar zerado de novo. E essa última temporada, você comentou que estava bem na equipe. Como é que foi mais ou menos? Não, eu fui muito bem. Eu joguei numa posição diferente, que eu sempre fui meio atacante, mas nessa temporada o treinador lá me botou de ponta, né? Jogando pelas laterais do campo, e eu fui muito bem, fui o jogador que mais deu assistência no campeonato. Não fiz muitos gols, mas fui o jogador que mais deu assistências. E aí começou a aparecer outras coisas boas para mim, na Itália mesmo, como eu te falei, na Suíça, teve o contato de novo, porque eu tive uma passagem boa lá. Só que aí, infelizmente, no último jogo da temporada eu me machuquei. Que pena. Então, vamos ver, eu estou mantendo contato com as pessoas ainda, e no final do ano, quando eu estiver bem, se Deus quiser, a gente vai ver o que a gente faz. Agora eu tenho uma pergunta para você sobre o futebol italiano, né? A gente sabe que a Itália, de forma surpreendente, ficou de fora de uma Copa do Mundo, e sabemos também que lá na Itália eles gostam de futebol, talvez tanto quanto aqui no Brasil, né? Como é que foi a reação do país, assim como um todo, o futebol italiano fora de uma Copa do Mundo, tanta tradição, tetracampeão do mundo? Como é que foi até para vocês, assim, jogadores? Existe uma pressão maior por lá? Como é que está esse cenário? Então, sobrou pra gente, né? Para os estrangeiros, porque falaram que o futebol italiano tem muito estrangeiro. Por isso que a Itália não foi para a Copa, porque não tem mais talento italiano, porque eles vêm pegar do brasileiro, argentino. Só que eles ficaram muito mal. Foi um baque muito grande para eles, inclusive o presidente da federação se demitiu, o presidente de tudo lá, todo mundo saiu fora, porque para ter uma renovação do futebol lá, porque sempre foi uma mentalidade muito defensiva. E aí os torcedores estavam reclamando que jogou a repescagem contra a Suécia e não conseguiu fazer gol na Suécia, só se defendeu contra a Suécia, aí não foi para a Copa. Então foi um baque muito grande para eles lá, eles ficaram muito chateados, que eles gostam de futebol tanto quanto a gente. E eles nem acompanharam a Copa do Mundo, para você ter uma ideia. Falando com os meus amigos lá, eles nem jogos da Copa eles viram, porque eles ficaram muito mal. Agora, é irônico e curioso, né? Porque aí o futebol italiano agora volta a mídia de uma forma positiva exatamente com a chegada de um português. Com certeza. Que é o Cristiano Ronaldo, né? Certamente ele vai dar já deu uma nova roupagem ao futebol italiano, ao campeonato nacional como um todo, né? Com certeza. Então, a chegada do Cristiano Ronaldo foi muito boa para o futebol italiano, que voltou o foco voltou um pouco para o campeonato italiano, que tinha sido esquecido um pouco, porque o Milan, a Inter de Milão estavam meio que sem dinheiro, e agora com o Cristiano Ronaldo lá, ajudou bastante a crescer para essa temporada do campeonato italiano de novo. Eu torço para dar certo, porque é um campeonato muito bonito, muito tradicional. Muito bom de assistir. Tem que voltar a ser como antigamente. Então foi bom o Cristiano Ronaldo lá para trazer mais dinheiro para a Itália, que estava um pouco quebrada, vamos dizer assim. Sem dúvida, Gabriel. Rapidamente, programa bom passa rápido, viu? Já está chegando no final do segundo bloco. Você comentou aqui propostas do futebol da Itália, da Suíça. Tem alguma que esteja mais perto assim? Ou uma preferência sua que você possa revelar pra gente? Cara, eu tenho muita vontade de voltar para a Suíça. Inclusive o Bellinzona, o clube que eu tive a passagem lá por 2 anos, eles entraram em contato comigo. E se tudo der certo, eu gostaria de voltar para lá. Mas eu prefiro não especular agora, porque eu não sei qual vai ser o meu prazo de recuperação ainda. Então eu prefiro focar na minha recuperação, ficar bem 100%, para depois eu ver para onde vai ser o melhor para mim.
Maravilha. Gabriel, que prazer ter recebido aqui você no Sport TV Zoom, viu? A gente teria muito mais assunto aqui, muito mais bate-papo, mas o nosso programa tem um tempo limitado, passa rápido realmente quando é bom. E claro que eu vou estar acompanhando, torcendo como eu sempre fiz. Sucesso para você e com certeza vai pintar um bom contrato, um bom clube para você arrebentar e quem sabe não voltar para um Liverpool da vida em definitivo em breve. Obrigado, viu, Gabriel? Eu te agradeço, muito feliz de estar aqui com você, como eu te falei. E é um prazer estar aqui, agradeço a todo mundo aí da equipe e é um prazer. Próxima vez que quiser. Valeu. Um abração para a família também, viu? Valeu, muito obrigado. E no próximo bloco tem uma entrevista especial, a primeira de uma série de entrevistas com o gerente de futebol do Friburguense, José Siqueira. E a gente volta na próxima semana com mais aqui no Sport TV Zoom, mas fiquem ligados porque vem aí Tricolor da Serra no Sport TV Zoom. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Eu vejo assim, como foi em 2011, era um time que quando iniciou, foi tomando uma cara e assim, o trabalho que a gente via durante a semana era de um grupo realmente que ia chegar, né? Eu estou aí há 20 anos militando aí no futebol profissional como dirigente e já vivi muito, né, o outro lado também como jogador, e a gente via que era um time de característica, de time que ia brigar, de time que ia realmente ter condições de subir para a primeira divisão. E foi uma pena mesmo isso não ter acontecido. É lógico que você falou de investimentos de ordem financeira menor do que alguns clubes aí da segunda. A gente vem sempre se colocando ali entre o sexto e o décimo em questão de investimento. É uma realidade da segunda divisão. Mas a gente tinha um time muito competitivo, um time que, né, muito ajustado e que, né, as pessoas vão falar assim, então o grupo não era forte, era só um time. Mas que no decorrer do campeonato nós tivemos muitas contusões dentro de uma mesma posição. A maioria dos jogadores que se machucaram foram jogadores de setores de meio campo, jogos que às vezes, né, nós perdemos o Juninho, perdemos o Jorge, perdemos o Jefinho, né? O Juninho na verdade era um substituto imediato desses dois, depois o próprio Vitinho, chegou a acontecer jogos que a gente teve tanto o Ricardinho, que era o lateral que jogava pela ala, pela lateral esquerda, quanto o Dieguinho de jogar os dois pela meia, porque dentro dessa posição nós perdemos 5 jogadores, o próprio Gleison, né? Então vários jogadores do mesmo setor. Eu acho que isso foi uma dificuldade, foi uma coisa que aconteceu no momento que a gente estava melhor entre o primeiro e o segundo turno. Depois do jogo do América, praticamente nós ficamos aí 3, 4 jogos sem vencer, justamente porque a gente estava sem determinados jogadores nesse setor. Mas voltando ao balanço, eu acho que assim, o nosso time era competitivo, como era o americano, como era o Audax, e então é uma pena realmente ter acontecido, né? Foi um ano que a gente apostou tudo. Eu posso te dizer que muito mais do que o ano passado, nós fizemos o que parece um investimento menor, talvez com muito menos apoio, mas muito consciente de que era um ano que a gente podia subir. Então, estou vendo a segunda divisão hoje, ela numa realidade diferente do que foi quando a gente caiu da primeira vez, em 2011. Nós tínhamos uma segunda divisão que iniciava dentro da primeira divisão, dentro do campeonato da primeira, ou seja,
prevalecia muito mais o trabalho que você fazia em montar o seu time do que hoje. Hoje não, hoje começa em maio, né? A gente está vendo aí grupos financeiros, né, como posso falar aí do Audax, posso falar do caso específico que foi ano passado o Goitacás, posso falar do próprio Sampaio Corrêa. São clubes que hoje conseguem pagar melhores salários do que o próprio Friburguense. E como tem a primeira divisão terminada, eles pegam os melhores, né? Tem a capacidade de oferecer um salário melhor para determinados jogadores que a gente podia trazer. E então a gente sempre vê a gente ficando atrás, né, naquela contratação de jogadores que jogaram a primeira divisão. Mas mesmo assim o nosso elenco, em cima dos jogadores antigos que a gente tinha, em cima da prioridade que o Rezende, o próprio Volta Redonda deu pra gente em relação ao Jorge, em relação ao Vitinho, em relação ao Dieguinho, a gente conseguiu montar um grande time, um time competitivo. E dentro da B1, com certeza, eu acho que o determinante foi no momento que a gente estava encaixadinho, né, que reiniciou ali o retorno, a gente teve muita condição. Agora, se criou interessante que boa parte dessas lesões, essa parte não foi muscular, foi pancada, foi um desgaste realmente. O que explica isso? Talvez esse nível maior realmente da Série B1, o nível de competitividade que aumentou, o que de repente poderia explicar esse número elevado de contusões em momentos chaves, como você mesmo citou? Pois é, eu acredito fatalidade. Nós tivemos aí o caso do Vitinho, que foi tornozelo, uma torção de tornozelo. O Bruno também, a gente está falando só de jogadores de meio campo. O Bruno zagueiro, ele teve uma fissura, né, uma fratura de tornozelo. Nós tivemos o Jorge, que foi ombro, né, caiu e teve uma luxação de ombro, que ficou afastado aí praticamente um mês. Eu acho que lesão de todos os jogadores que a gente citou muscular, só tivemos um caso, que foi o Jefinho, né? Às vezes a perna pesava e até que realmente a gente usou bastante o Jefinho praticamente em todos os jogos. Então uma lesão muscular só mesmo o Jefinho. A maioria acidentes mesmo de jogos. E aí você vai falar é relacionado a campo? Não, eu acho que é justamente a competitividade que a Série B1 está tomando, né? Hoje todo mundo quer subir. Hoje a vida do futebol carioca está resumido em 2 meses e meio de Série A, e aquilo ali é o céu para nós considerados time pequeno, né? Então todo mundo está querendo buscar, todo mundo faz melhores, faz maiores investimentos, faz riscos maiores, né, nessa questão financeira. E lógico, eu tenho visto aí em cada jogo, né, o Friburguense não tem conseguido dar esse gás a mais, mas tem time aí pagando R$1.000 de premiação por jogo. Então isso também aumenta a intensidade, isso aí aumenta a motivação. E os jogos muito pegados, jogos lógicos, não faltou bom nível, mas jogos cada vez mais pegados, e acontece. Apesar que algumas lesões foram de torção, igual eu estou te falando do Bruno, uma lesão, às vezes uma forma que caiu e torceu, sem contato de outro jogador, pode acontecer também, mas eu vejo a competição hoje marcada dessa forma, uma competição muito pegada, uma competição que não dá para pensar 2 vezes, tem que marcar muito forte, porque senão a tendência é perder os jogos. Você quer dividindo a competição em 2, como foi, né? Realmente um primeiro e um segundo turno. No primeiro turno, o Friburguense teve um início irregular, um bom jogo com o Audax, mas com derrota, depois uma derrota em casa e uma sequência muito boa de vitórias, terminando na semifinal com o Americano, onde o Friburguense também esteve muito desfalcado. Eu fiz essa pergunta para o Cadão: aquele de repente era o momento que o Friburguense deveria ter aproveitado para ser campeão de repente do primeiro turno? Você acha que aquele ali foi o ápice da equipe dentro da competição? Ou você destacaria algum outro momento? Então, realmente o início, né, da competição ele não foi bom. Hoje a gente lamenta muito ter perdido aqui por São Gonçalo, mas de verdade o ponto fundamental que eu acho que mais atrapalhou foi justamente o último jogo da competição contra o Tigres lá, porque a gente conseguiu se recuperar, tivemos um início muito ruim, normal, né? Vai acontecer isso de novo. A gente parou agora em setembro,
A gente recomeça um campeonato em maio do ano que vem, ou seja, olha só o calendário de uma equipe pequena hoje no futebol brasileiro. São 8 meses sem atividade de campeonato. Então eu acho que esse início ele é sempre complicado. E a gente sentiu um pouquinho esse início. E aí, mas não é complicado para o Audax? Foi complicado para o Audax, um jogo difícil, acharam um golzinho, mas assim... então a gente teve um início ruim, mas eu acho que o Tigres, depois daquela sequência boa que a gente vinha tendo, nós perdemos justamente o Jorge e o Jefinho antes, né, para aquele jogo, mas nós conseguimos fazer um jogo maravilhoso, porque o momento era bom, a gente vinha de 5 vitórias e um empate, né, em 6 jogos a gente venceu 5 e empatou 1 com bom sucesso lá em Bangu. E se a gente vence, por que era determinante? Porque, como você falou, assegurava uma vaga. Aquele jogo nós perdemos de 2-1, nós tivemos ali, se é um jogo que eu reclamo de arbitragem, foi esse jogo, porque nós tivemos um pênalti muito claro quando ainda estava 1-1, e depois ele, no finalzinho do jogo, ele deu um pênalti favorável para o Tigres, num pênalti altamente duvidoso, e com isso o Tigres venceu, e aí passou o Friburguense no geral, ou seja, classificaram-se Tigres e Friburguense, mas se a gente sai de lá com empate, a gente tinha vantagem de jogar o jogo contra o Americano, né, que seria contra o América, né, no primeiro jogo, pelo empate no Eduardo Guilherme. Com aquela derrota, a gente foi jogar contra o Americano, como você falou, já estava sem o Jorge e sem o Jefinho. Perdemos o Lohan, né, por um terceiro amarelo, justamente pela irritação, por tudo que foi causado pela arbitragem. E a gente foi jogar num campo que era um campo sem a mínima condição mesmo de atuar, de ter uma semifinal, mas que o americano estava acostumado. E ele perdeu esse jogo lá para o americano, não só pelos desfalques, mas por toda a situação de viagem, de distância, de um monte de coisa que envolve um jogo de futebol e além de ter que fazer um gol na casa do adversário, ou seja, a responsabilidade de iniciar um jogo já indo para cima porque você já estava atrás do resultado. Se a gente empata com o Tigres, era totalmente ao contrário, a gente pegaria em casa o América, né, com uma chance, né, com toda a situação de jogar pelo empate, com a chance de não viajar, de ter o descanso, com a chance de ter um emocional mais equilibrado, né? Então eu acho que esse foi o ponto determinante para a gente já estar numa final de campeonato como hoje está. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou segundo são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.